Olá a todos, a graça e a paz em nome de Jesus a todos vocês. Eu sou o pastor Doca Alves, pastor de uma igreja batista regular na cidade de Fortaleza. Sou esposo de Karine, vocês devem conhecê-la. Nós somos pais de Thalita, Rebeca e Luísa. Estamos há 14 anos servindo aqui em Fortaleza e tem sido uma grande bênção estar junto de Karine e com minhas filhas à frente desta igreja por aqui. Então estou muito honrado em poder participar deste primeiro congresso em Educação Musical na Igreja, e é um grande desafio para mim estar aqui falando algumas coisas para vocês, compartilhando verdades que provêm da palavra do Senhor. É um grande desafio me filmar, estar aqui à frente de vocês, diante de uma câmera do celular. É um grande desafio, mas por amor a Deus, por amor a Karine, quem me desafiou a fazer isso, a compartilhar com vocês sobre este tema, a qual é a igreja como um ambiente de ensino. Então é um grande desafio para mim. Espero que de uma forma maravilhosa você possa se sentir encorajado, porque ensinar é um grande desafio para todo professor, e principalmente quando o ensino tem a ver com Deus, com sua palavra. Então eu quero te encorajar ao máximo a não desanimar, a não ficar triste diante de ambientes tão hostis à palavra, à verdade do Senhor, à igreja. Eu quero te convencer acerca de um grande potencial que Deus te deu. Na sua graça, na sua imensa misericórdia, o Senhor te faz alguém potencialmente capaz de influenciar a sociedade. Então, por mais que as pessoas não queiram, por mais que aspectos negativos da sociedade venham contra você, venham contra nós, eu te encorajo, eu quero te motivar a estar cada vez mais empenhado nesse grande desafio de falar de Deus, de ensinar sobre Deus, de mostrar ao mundo que há um Deus bondoso, um Deus lindo, um Deus que chama pessoas para si. Então, antes mesmo de falar sobre igreja, eu preciso dizer acerca de Deus, algo sobre Ele, que é o seguinte: Deus, Ele é o Deus do ensino. A gente nota desde o Antigo Testamento o interesse de Deus por pessoas. Deus ele quer compartilhar de si mesmo a uma humanidade. Isso é maravilhoso. Isso é assustador. Olhando para Deus, alguém santo, alguém perfeito, alguém tão grande, tão imenso, infinito, e ao mesmo tempo este ser tão grandioso, ele se interessa por pessoas. E desde o Antigo Testamento a gente nota Deus, Ele escolhendo, Ele capacitando, Ele falando com pessoas sobre si mesmo, para que essas pessoas possam compartilhar. E assim é o agir de Deus durante toda a sua história com o mundo. Ele escolheu Abraão, e de Abraão formou Israel, e daí em diante a gente vê Deus trabalhando com pessoas, destacando rapidamente Moisés lá no Sinai, recebendo a lei de Deus, descendo do Sinai, ensinando ao povo, um povo endurecido, um povo de dura serviço, como o próprio Deus assim chama. O trabalho que Moisés realizou de ensinamento acerca do que Deus lhe falara lá no Sinai para com o povo. Então a gente vê também destacando outro líder que foi o substituto de Moisés, Josué,
Josué, após a morte de Moisés, recebeu de Deus a tarefa e a missão de ensinar. Em Josué 8, Deus fala: não cesse de falar deste livro da lei. Ele recebeu, Josué, a tarefa de, através da condução do povo de Deus à terra prometida, ensinar a lei de Deus em um ambiente muito ruim, muito quente, em um ambiente não muito propício, mas lá estava Deus capacitando Moisés, Josué, e depois de Josué, juízes, os reis. Nós vamos ver que durante todo o Antigo Testamento, o interesse de Deus em trabalhar com pessoas, em comissionar pessoas. Você pode notar os salmos, a maneira que Deus revelou a Davi a sua palavra, tanto conhecimento, tanta sabedoria. Davi, de uma forma maravilhosa, recebeu de Deus conhecimento para poder ensinar também através dos salmos. Nós sabemos que os salmos era o hinário, era o cantor cristão do povo de Israel. Então, irmãos, Deus ele ama o ensino. Deus ele escolhe pessoas para ensinar. Você que está à frente de algum trabalho, você que está à frente de alguma classe, seja de música, seja da palavra de Deus, você que está à frente de algum movimento, de alguma comunidade, você que está sendo líder, exercendo liderança sobre algumas pessoas na sua igreja, diante do povo de Deus, entenda isso, veja isso como um grande fator motivacional para poder você permanecer com muita sabedoria, submissão, alegria, ensinar sobre Deus. A partir do Novo Testamento, nós vamos poder enxergar Jesus Cristo, a sua vinda ao mundo, a sua encarnação, a maneira a qual Deus o trouxe até nós. Nós podemos ver mais um momento na história que Deus faz ao mundo, provando mais uma vez, enfatizando ainda a ideia de que Deus ama o ensino. Ele enviou Jesus. Em Mateus 28, 20, Jesus falou: ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então Jesus, ele novamente, ele quer escolher pessoas e ele comissiona a sua igreja, ele funda a sua igreja para que através da mesma o conhecimento de Deus possa ser passado à frente. Jesus Cristo, ele passa o bastão aos apóstolos, aos discípulos, à sua igreja. Podemos ver lá em Atos capítulo 2, no Pentecostes, o Espírito Santo capacitando pessoas, chamando pessoas, comissionando pessoas para ensinar acerca de Deus à humanidade. Então, meus queridos, fica claro até aqui que Deus deseja que o ensino seja levado a sério, seja algo fundamental para o seu povo e do seu povo a toda a humanidade. É através do ensino que vidas são transformadas. É através do ensino que vidas são resgatadas da escravidão. É através do ensino que a própria igreja de Jesus pode e deve ser edificada e fortalecida. É através do ensino que eu, que você, que esse povo chamado igreja pode fazer um grande diferencial neste mundo caído, nessa sociedade perdida. Fica claro, mais do que claro, de que Deus ele dá uma importância elevadíssima ao ensinamento da sua palavra, ao ensinamento de si mesmo. E você e eu, como igreja, nós precisamos entender e levar muito a sério o ensino acerca de Deus no ambiente de igreja também, pois
a palavra do Senhor é mais do que clara ao demonstrar para nós que Deus ele preza por um bom ensinamento. E Ele escolheu pessoas no Antigo Testamento, Ele escolheu pessoas no Novo Testamento, agora através da sua igreja, para que pudesse levar conhecimento sobre Ele próprio a uma humanidade perdida. Mas o que é a igreja? O que é a igreja? O que é a igreja? Sabemos que igreja não é meramente um templo, não é meramente uma construção, embora não seja errado chamar prédio uma construção de igreja, mas no significado mais importante desta palavra, nós vemos como igreja sendo formada por pessoas remidas, por pessoas que professam a fé, uma fé bíblica, uma fé transformadora em suas próprias vidas. Igrejas são pessoas que em um pensamento comum andam em comunidade, andam em um ajuntamento, em um agrupamento santo, solene, observando os preceitos do Senhor, desenvolvendo a sua fé e servindo a este Deus tão grande, tão maravilhoso. A igreja de Cristo Jesus, eu tenho falado sempre que é, sem sombra de dúvida, a instituição mais privilegiada do mundo, pois recebeu de Deus a graça capacitadora para desempenhar uma missão sem igual, uma missão fundamental para a felicidade da própria igreja, para a felicidade daqueles que nos escutam e, acima de tudo, para a glória de Deus, para manifestar ao mundo a glória deste grande Deus. Então, falando de igreja, crendo neste privilégio que é participar da igreja, você que ensina algo sobre Deus na sua igreja local, sinta-se alegre, porque você foi chamado a compartilhar acerca da pessoa mais linda, mais maravilhosa do universo, que é o seu próprio Criador. Desempenhe esta missão empolgados, alegres, animados, cada vez que você estiver à frente de sua classe. Veja, entenda que o que você está fazendo é algo sem igual. Se você está lá é porque só você foi chamado para fazer aquilo que faz, com aquelas pessoas específicas que estarão ou que estão na sua frente. A Igreja de Cristo Jesus é uma instituição sem igual, e por mais que tentem depreciá-la, nós não podemos nos deixar desanimar quanto a esses ataques que vêm de fora para dentro da igreja, com o propósito de nos desanimar. Olhemos para Jesus Cristo. Então, queridos irmãos, queridos ouvintes, trabalhar com vidas é para ser encarada por nós como algo excelente. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 7, Paulo escreve o seguinte, se tratando do ensino, falando sobre os dons que Deus concede à sua igreja. Paulo fala o seguinte àquela igreja: o que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou seja, se dedique muito ao ensino. Faça muito bem feito o que Deus te colocar para fazer. Use seus talentos de uma forma poderosa para servir a igreja de Jesus Cristo, como também as demais pessoas que não pertencem à igreja. Esmere-se, dedique cada vez mais, empenhe-se ao ensino. E a ordem que Deus, através do apóstolo Paulo,
ele fala à igreja, a sua igreja. Então, quero afirmar também a vocês que o ensino na igreja e através da igreja deve ser encarado, meus irmãos, com a maior seriedade, como algo singular. Pertencer à igreja de Cristo Jesus, aproveitar os espaços, falando agora de um pouco mais sobre ambiente, sobre espaços físicos, aproveitar cada espaço, cada momento com pessoas, deve ser o nosso alvo, pois estamos ali para falar de um Deus Todo-Poderoso. E ainda, olhando um pouco para Jesus, as formas os quais ele ensinou, quero afirmar que o ensino na igreja e através da igreja não se pode limitar a espaços físicos. Os ambientes podem ser variados, assim também como as próprias metodologias. Jesus é o nosso maior exemplo, pois o mesmo não se limitou o ensino da palavra do Pai a espaços físicos. Ele foi além de sinagogas, ele ensinou além de templos, ele ensinou durante toda a sua caminhada nas feiras, nos distritos, nos povoados. Ele ensinou no tanque onde pegavam água. Ele ensinou em muitos lugares. Ele ensinou em jardins. Ele ensinou em ambientes muitas vezes não tão propícios, mas lá estava Jesus ensinando. Ele é o nosso maior exemplo, e pegando ele como nosso exemplo, você pode aproveitar o seu espaço físico de tantas formas, de tantas maneiras diferentes. Ele ultrapassou as barreiras, Cristo Jesus, usou estações, usou costumes da época, pegou ilustrações das mais variadas, de acordo com o contexto cultural do seu tempo. E isso para poder facilitar o entendimento e uma maior compreensão daqueles que estavam escutando. E queridos, me aproximando da conclusão, chamando também mais uma vez a nossa atenção quanto à seriedade de ensinar, de ver a igreja como um ambiente de ensino. Todos nós sabemos os perigos que existem em nossa sociedade, mas talvez nós não sabemos esse perigo, quanto é enorme esse perigo. Nossos pequeninos estão em perigo, nossos adolescentes estão em perigos, os próprios adultos estão em perigos. Quando se fala de igreja como ambiente de ensino, eu quero dizer para vocês que nós precisamos entender como isso é importante no atual contexto social em que estamos vivendo. Estamos vivendo tempos difíceis. O apóstolo Paulo, desde a sua vida aqui na terra, ele falou: os dias são maus. E a impressão que me dá é que cada vez piore. E pensando nisso, você deve encarar o ensinamento das Escrituras Sagradas como algo primordial, algo fundamental para uma transformação de vidas no ambiente que você está, com as pessoas que você tem alcance. Se sinta um influenciador
de vidas. As pessoas precisam ser alvos do nosso ensinamento, e de fato eu acredito que já estão sendo, mas cada vez mais o nosso olhar precisa estar nelas, para colocar nelas o conhecimento ao qual nós temos recebido de Deus. Toda classe da sociedade precisa saber de Deus. Você precisa ensinar sobre Deus. Você precisa ensinar na sua igreja sobre Deus e em todos os lugares que você assim estiver. E ainda falando um pouquinho mais, mas agora de forma mais específica, a música, eu não sou um entendedor de música, mas a gente nota isso especial para você que ensina música, como o mau gosto, como músicas de péssima qualidade tem adentrado em nossas igrejas. Então, aproveite o seu ambiente, aproveite a capacitação que vem de Deus a você, para poder ensinar, para poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem te dado. A igreja como um ambiente de ensino. Entendendo tudo isso, eu acredito que certamente faremos grande diferença na igreja local, no bairro onde estamos inseridos, ou em qualquer atmosfera que o Senhor nos colocar. Ensine a palavra com alegria, com disposição, com excelência. Você tem contribuído muito para a tua igreja e pode contribuir mais ainda através da igreja a qual você está para toda a sociedade. Muito obrigado, que Deus o abençoe. Difícil estar aqui me vendo, mas enfim, que de alguma forma você seja tocado pelo Senhor através dessa simples palavra. Que Deus abençoe. Até mais.